Sinto aqui extremamente orgulhoso em estar organizando esse momento de confraternização, de alegria dos 40 anos da ASTAP. Dizer que esses 40 anos são 40 anos, certo, que a ASTAP chega à sua maturidade. É ainda uma jovem, certo? Uma jovem que terá uma longa vida. Certo? Uma instituição que cumpre um papel, como o vídeo aqui demonstrou, extremamente importante, não só para os associados, mas também para a sociedade baiana e para a sociedade brasileira. A partir da vontade desses homens e mulheres que compõem um conjunto de aposentados da Petrobras, é que nós fomos às ruas para que a gente pudesse evitar que essa empresa fosse privatizada. Aqui me lembro, Epaminondas, quando o Rastu tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobras. E todos nós, eu me lembro que eu estava nesse dia na Universidade Federal da Bahia e uma professora, Analice, e uma professora Graça, as duas me disseram o seguinte: olha, nós vamos para as ruas, nós aqui vamos para as ruas, porque é inadmissível. Agora vocês da Petrobras precisam imediatamente também se manifestar e ir para as ruas, porque o que eles querem com isso é criar uma situação para privatizar essa empresa que é um orgulho de todos nós, brasileiros e baianos. E aí, a partir disso, nós fizemos diversos encontros e aí, nesse momento, sindicato, as associações de aposentados, ou seja, nos irmanamos e nós conseguimos reverter aquela posição. Então, Pia, nesse momento, se a gente conseguiu reverter aquela situação, eu acho que nós podemos estar muito mais juntos. Porque cada um cumpre um papel diferente. Então, não há nenhum problema, certo, dessa caminhada coletiva, porque cada um cumpre o seu papel e acho que ao invés de nos dividirmos, nós vamos ampliar a nossa participação na sociedade e isso vai valorizar ainda mais o sindicato e ainda mais a ASTAP. Dizer com essas palavras que eu fico assim, às vezes eu me pergunto como é que algumas pessoas saem às ruas falando da Petrobras, falando que quer voltar ao governo da Bahia, falando que quer disputar, certo, para voltar ao governo, à presidência da República. Ora, meu Deus, eu fico me perguntando, quando nós estávamos sobre a batuta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos que a cada ação que pudesse ser feita, pedir autorização a uma mulher aqui no Brasil que representava o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, nós não podíamos fazer nenhum tipo de ação que envolvesse investimento de recursos tomados, seja dos bancos privados ou dos bancos estatais, que não tivesse que ter o aval do Fundo Monetário Internacional. Isso é coisa do passado, certo? A partir, certo, desse presidente que diziam que ia acabar com o Brasil porque ele não tinha instrução, que era uma pessoa que não cursou a universidade e por isso não tinha capacidade de gerenciar um país desse tamanho, queria acabar o Brasil. Mas foi ele que imediatamente acabou com essa dependência do Brasil ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e que deixou o Brasil livre para fazer as ações que a sua sociedade queira fazer sem necessidade de pedir aval a essas instituições internacionais. E é esse mesmo cara que diz que o seu partido é que tem que voltar para dirigir esse país. Me pergunto, porque foi exatamente nesse governo de Fernando Henrique Cardoso que pegou a Petrobras e transformou a Petrobras em unidades de negócio, tirando a unidade dessa companhia
E eu me perguntava por que essas unidades de negócio, e só depois, quando eu assumi um cargo de dirigente na Petrobras, que tive acesso a algumas informações, é que verifiquei que aquele objetivo de transformar em unidades de negócio não tinha nada a ver em melhorar o retorno econômico para a companhia, mas tinha a possibilidade de privatizar, porque os relatórios diziam: uma empresa do tamanho da Petrobras, nenhuma outra instituição vai comprar com o valor que é a Petrobras. Por isso é mais fácil criar fatias da empresa, porque você pode ir vendendo os ativos da companhia. E o Rachtu foi o presidente que foi indicado para fazer esse trabalho e fez esse trabalho de transformar em unidades de negócio. Ou seja, esse mesmo governo que os técnicos da Petrobras, nesse período, já sabiam dessa quantidade de óleo que tinha nessa região, que nós demos a titularidade de pré-sal, certo? Entre o Espírito Santo e Santa Catarina. Os técnicos da Petrobras já tinham discutido isso, mas eles não podiam colocar isso a público, porque se colocasse ia valorizar a Petrobras muito mais e ainda impedir que alguma empresa tivesse condição de disputar um pedaço dessa companhia. Ou seja, como é que esses caras tem tanta raiva da propriedade brasileira que quer criar as condições para destruir as principais instituições nossas, e aí agora fica dizendo que quer voltar e que quer ser presidente da República, como o Aécio Neves, que diz aí, representando o Fernando Henrique, dizendo que quer desprivatizar a Petrobras. Ora, meu Deus! Certo? Quem desprivatizou a Petrobras foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com uma grande captação, certo, fez com que hoje nós tenhamos o Estado brasileiro, que só tinha, quando nós chegamos, nós só tínhamos 37% de participação na Petrobras. Mas agora nós já ampliamos para 45% a participação do Estado brasileiro na Petrobras, e nós vamos voltar com fé em Deus e com fé no povo brasileiro a ser majoritário e ter mais de 51%, para de fato essa empresa realmente ser totalmente do controle do Estado brasileiro. Eles é que vão fazer isso? Ora, eu vi uma carta do Rachtu, porque o Rachtu não saiu da Petrobras. Acabei, por ossos do ofício, criando uma relação de amizade com o Rachtu, porque ele me disse uma coisa quando nós lutávamos contra a privatização da Nitrofértil, que eles queriam vender a Nitrofértil, e nós fizemos um acordo, e esse acordo eu fiz junto com o atual governador Jacques Wagner, com o Joel Renault, para não privatizar a Petrobras e incorporar ela à Petrobras. Fizemos um acordo, e naquele acordo nós conseguimos inclusive trazer 5 companheiros de volta para a Petrobras, inclusive um deles, Tarcísio, que voltou para os quadros da empresa. Hoje dá um trabalhozinho lá o sindicato e tal, mas é um grande companheiro. E nós conseguimos a reintegração naquele momento de alguns companheiros e companheiras, e nós conseguimos que ela não fosse privatizada. E aí, na época era o Renault que era o presidente. Quando o Rachtu entra, aí o Rachtu disse: não, eu não vou topar essa coisa toda e tal. A não ser que tenha uma coisa, e não tinha nada assinado. Não existia nada assinado. Existia um compromisso e um documento assinado atrás de uma folha de ofício, o Renault assinando lá dizendo concordo e tal, papel qualquer. E nós não tínhamos nada. O Rachtu diz o seguinte: Rosenberg, se você provar que essa reunião existiu e que isso foi combinado com o Renault, eu mantenho a proposta de reintegração, de não privatizar a Nitrofértil, porque já havia um banco estudando a privatização da Nitrofértil. E queria aproveitar esse momento para saudar aqui nosso líder
do governo, deputado Zé.